Estamos acompanhando, sim, os desdobramentos desse caso. As investigações estão avançando e a Polícia Civil, através da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Valparaíso, conseguiram identificar outras vítimas, outras possíveis vítimas desse indivíduo, que é o Robério Barbosa dos Santos, 35 anos de idade. Vou pedir o pessoal até para colocar aí, o Gabriel, para colocar a foto do Robério bem grande no vídeo aí, para que outras vítimas que estejam nos assistindo possam também fazer o mesmo, procurar aqui a delegacia especializada para denunciar esse indivíduo. Eu vou conversar aqui com a doutora Sâmia Noleto, que está presidindo essas investigações. Doutora, surgiram novas vítimas, surgiram fatos novos no decorrer das investigações? Sim, atualmente a gente está contando com a vítima inicial, 5 vítimas. 2 fizeram a ligação dizendo que vão vir registrar, 3 já registraram. Uma, inclusive, a gente já estava investigando de dezembro, só que a descrição era um Gol. Aí, quando ela viu a matéria, ela é a mesma pessoa que tentou me abordar. O veículo se assemelha bastante com um VW Gol, né? Essa vítima, então, depois da repercussão do caso, de assistir as imagens, ela conseguiu identificar o veículo e também os modus operandi do Roberto? Exatamente. Elas destacaram a máscara, os toques. Uma teve a tentativa de colocar dentro do carro, a outra já foi abordada com talvez um simulacro ou uma arma de fogo, né? Nesse momento foi um simulacro. E ele a abraçou e tocou em suas partes íntimas. Logo depois liberou. Outras, ele tentou puxar para dentro do veículo, mas conseguiu se sair. E uma terceira fingiu que estava falando com a mãe no telefone, e aí ele tentou fazer a abordagem, quando viu que seria identificado, tomou rumo ignorado. Agora, chama a atenção a atitude, a ação desse indivíduo, né? Podemos falar que se trata de um estuprador em série, doutor? Já estamos trabalhando como serial, né? Porque as vítimas, inclusive uma informou que viu uma reportagem anterior de outro abusador, mas ela disse que aquele não era. Mas quando vocês divulgaram, eu consegui reconhecer na hora, por causa da forma e do momento da abordagem. A ocorrência mais antiga é de dezembro, que a gente conseguiu verificar, de uma menina de 14 anos, que foi a que disse que achava que era um Gol branco, que tinha sido abordado, que ele tentou puxar para dentro do veículo, não conseguiu e depois tomou rumo ignorado. Então, acreditamos que, para burlar a justiça, a segurança, a fiscalização, ele dava um prazo longo para poder atuar de novo. E chama a atenção, doutora, o fato do Robério ser, por entre aspas, um empresário acima de qualquer suspeita, sem envolvimento no submundo do crime, cometendo esses delitos e se mantendo ali na certeza da impunidade? Infelizmente, esses crimes de pedofilia, das parafilias que a gente chama, isso não só com criança, mas com idosos, ele não tem classe, não tem padrão, está inserido na sociedade, e essa é a grande dificuldade da polícia investigar, né? Porque são pessoas que são pais de família, maravilhosos dentro de casa. A mãe falou que ele era um filho maravilhoso, a irmã está defendendo que isso não acontecia. E acredito que elas têm essa convicção de que isso não acontecia, porque é feito um trabalho silencioso para que ninguém saiba que eles estão praticando esse tipo de crime. Agora, chama a atenção também que, além dessas vítimas menores, essas outras 3 vítimas, uma maior também se sentiu também aí no direito de representar contra ele? Exatamente. Ela não chegou a registrar na época, porque, novamente, foi uma abordagem aleatória, onde não havia câmeras, onde não havia testemunhas, ela estava caminhando. Só que a gente está começando a verificar um padrão físico. Assim, essa maior, por exemplo, de costas, você acredita que era uma adolescente. Mas isso aí a gente não pode confirmar nesse momento. Porém, nas vítimas que nós visualizamos, pelo menos eu visualizei, eu comecei a verificar que o físico são parecidos. É um indivíduo frio, doutora? Bom, ele chorou muito, disse que não foi ele, que ele tinha um relacionamento. Então, assim, se há uma distorção da personalidade para nós policiais, para mostrar que nos comover, isso aí só com o tempo para a gente poder informar. Essa adolescente de 13 anos, que as imagens visualizaram, essa aí, então, ao que tudo indica, não foi a primeira vítima dele, mas foi que fez com que o caso ganhasse repercussão e essas outras vítimas fossem, então, identificadas. Exatamente. A imagem nítida do veículo foi fundamental. Então, a gente até estimula a sociedade, ao pessoal que tem câmeras de segurança, nos ajudar, porque realmente um crime que acontece em lugar ermo, sem testemunhas, e dificilmente a vítima sabe identificar o veículo, dificulta muito a nossa investigação. Então, quanto mais imagens a gente puder ter, mais, assim, a população nos ajudar neste sentido, trazer ao nosso conhecimento, olha,
no dia tal a gente viu uma imagem estranha, uma menina sendo abordada, e a gente conseguir trazer essa informação para o nosso sistema policial, nos ajuda muito a identificar esse tipo de agressor. Doutora, aproveitando a oportunidade, surgiram uma série de julgamentos, né, juízes, promotores, né, investigadores, delegados de redes sociais, enfim, e de que essa menor supostamente já teria, né, uma vida sexual ativa, o que não justifica esse tipo de crime. O que os laudos revelam, doutora? Bom, não houve essa confirmação de que ela tinha uma vida sexual ativa. O laudo, inclusive, fala que houve um tipo de violência para fazer a conjunção. Confirmou esse tipo de perícia. Bom, se existia um relacionamento ou não, na alegação da vítima não existia, foi uma pessoa aleatória. Das demais vítimas também era uma pessoa aleatória que as encontrou no meio de um local em que elas estavam sozinhas. Então, nesse momento eu não tenho como confirmar essa informação. Ailton. Nicole? Ailton. Sim, Wagner. Pergunta à doutora. Sim, te ouvindo. E ela já falou isso pra gente, mas mesmo ele afirmando, ele dizendo, amigos dele dizendo que quando ele apalpa a menina toda, ele estaria pegando um celular que ela teria levado. Alguma dessas informações procedem e ele aborda a menina com uma arma. A gente depois descobriu que era um simulacro, mas é uma arma. Então, realmente não caracteriza nenhum relacionamento entre os dois, né? Exatamente, Wagner. Doutora, o Wagner está perguntando aqui que no momento da abordagem, o Roberto utilizava um simulacro de arma de fogo que só posterior foi se descobrir se tratar um simulacro. E que ele aborda essa menor, amigos, familiares, alegaram que ele estava ali procurando, tentando reaver o telefone celular que possivelmente, supostamente, estaria na posse dessa menor. Ele pergunta se essa versão foi confirmada. Não, a gente ainda não confirmou essa versão, até porque ainda não estou na posse do aparelho celular, né? Até, inclusive, a família ficou de entregar esse celular, estou no aguardo desse aparelho. Como a gente tinha um mandado de busca e apreensão, mas como houve assim, uma inversão, porque a gente teve que prender primeiro, porque o local já tinha sido invadido por populares, essa medida acabou ficando prejudicada. E o simulacro, de fato, era um simulacro que ele também irá responder por isso. Sim, o simulacro de arma de fogo serve como um plus para informar que houve violência e grave ameaça. Independente da idade, seja ela 13, 14, maior de idade, você utilizando um objeto e realmente o simulacro é muito similar, inclusive o peso do simulacro a uma arma de fogo, não tem como exigir que a vítima tenha reação ou que ela não foi forçada. É evidente que utilizando aquele objeto, qualquer vítima se sentiria intimidada. Seja criança, seja adolescente, seja a própria namorada dele, seja esposa, seria intimidada por aquele objeto. Nicole? Ailton, ela falou aí sobre a mãe e a irmã, né, que já foram até a delegacia. Inclusive, a gente tem a fala dessa mãe. Vamos ouvir juntas e já a gente volta aí com a delegada. Boa tarde, gente. Eu quero pedir para vocês, pelo amor de Deus, pare com essa manifestação sobre a minha família, que não tem nada a ver com a história do meu filho. Eu sei que eu sou mãe, vocês também são. Quero pedir desculpa para essas mães que realmente estão com suas filhas e reclamando que passou por essa situação, que eu não sei. Meu filho não morava comigo, meu filho morava na casa dele. Só que eu, como mãe, eu não sabia que meu filho estava aprontando, mas ele já está pagando por isso, ele está na cadeia, não vai sair, porque eu mesmo como mãe entreguei ele. Eu quero pedir para vocês, não façam nada com a minha família, porque a minha família não merece estar passando por isso. Toda a vida morei neste lugar, trabalhei honestamente, sempre eduquei meus filhos para andar no bom caminho. Se algum desviou, foi porque foi conduta deles. Mas, pelo amor de Deus, deixa minha família em paz. Pelo amor de Deus, nós precisamos ter paz. Eu tenho criança, eu tenho meus netos pequenos. Tenho um filho especial dentro de casa. A gente está ficando assustado, não estamos ficando em casa com medo desses ameaças. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo, eu como uma mãe, como uma avó, como irmão, qualquer parente, eu peço para vocês, pare com isso, pelo amor de Deus, que vocês todos têm família.
Forte, hein? Olha só o depoimento dessa mãe, o sofrimento a gente vê no rosto dela, que ela está sofrendo pra caramba. E como é que as pessoas culpam a família, gente, que nada tem a ver com as escolhas erradas desse bandido. A mãe ali, ó, na maior tristeza do mundo, falando que não educou o filho para isso, que não sabia que ele praticava crimes e não sabia mesmo. A família é a última a saber, como a delegada disse, ele agia normalmente em casa, era uma boa pessoa para a mãe, para os filhos, então não tem como saber. Justiçamento é crime. As pessoas pegam as pessoas ficam, muita gente fica indignada, que é bandido também, né, gente? Pelo amor de Deus, fica no lugar do bandido. Foram, assim que nós mostramos aqui no DF Alerta, muitas pessoas foram para o local de trabalho, a distribuidora, na verdade, do Robério, foram até lá, fizeram aquele quebra-quebra. Desliga esse áudio aí que tá me atrapalhando, por favor. Foram até a distribuidora, fizeram quebra-quebra lá e a família agora fica com medo, porque eles também estão sendo ameaçados. Gente, pelo amor de Deus, essa mulher já está sofrendo demais ainda para receber ameaças, né, ô Ailton? Pede a delegada para falar um pouco para a gente sobre o justiçamento e alertar essas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Ô, Nicole, e mais uma vez, inclusive a doutora Sâmia pode responder sobre isso, que ela disse que estragou a materialidade que eles precisavam. Eles tinham uma materialidade lá no local. Eles tinham um celular que eles precisavam pegar e esse celular foi destruído, ou se alguém pegou também, devolva para a delegacia. Vai lá na delegacia, olha, eu achei esse celular, não precisa nem dizer que pegou lá. Achei esse celular e estou devolvendo, porque é uma prova forte para a polícia precisa desse celular, porque pode ter imagens, pode ter filmagem, pode ter mensagens, e tudo isso importa para a polícia na investigação. Então, se alguém achou esse telefone, inclusive, vou falar com a Ailton, ele está com a doutora Sâmia, para que a doutora Sâmia diga, né? A investigação precisa desse celular para descobrir se tem outras coisas, não é verdade, Ailton? Exatamente, Wagner. Ela estava justamente falando sobre a importância desse aparelho de telefone celular que, de acordo com a própria delegada, ela já está cuidando, está fazendo todas as tratativas para ter acesso a esse aparelho, né, doutor? Exatamente. A gente tinha um mandado de busca e apreensão, mas devido à invasão no estabelecimento, foi prejudicada essa nossa diligência. E aí o celular também não foi apreendido, porque a gente teve que inverter, teve que executar a prisão antes da busca e apreensão, e o local foi totalmente adulterado, né? O ambiente que a gente ia fazer a busca, que era a distribuidora, a população invadiu e prejudicou a nossa diligência. Agora, doutora, a gente colocou agora o vídeo da mãe do Robério pedindo encarecidamente que as pessoas não queiram fazer justiça com as próprias mãos, principalmente com os familiares. Ela está sendo vítima disso e tem um advogado dele também que alegou que está sofrendo também ameaças. E diante dessa situação, doutora, esse caso de justiça com as próprias mãos é crime. Exatamente. A justiça está sendo feita, está sendo aplicado. O principal autor do crime, que atuou visivelmente sozinho, já está preso, vai responder por todos os crimes que praticou. Então, o advogado está no exercício de direito de defesa dele, está exercendo o trabalho dele como profissional. Tanto o advogado quanto a família nos ajudou a intermediar a entrega dele. Isso bem antes da casa ter sido invadida. Pela parte da manhã, a gente já tinha resolvido tudo. Então, a família está apoiando a segurança pública. O advogado apoiou a segurança pública, só estava trabalhando na lisura da prisão para garantir os direitos do cliente dele. Então, a gente pede que a população não faça justiça com as próprias mãos, porque isso também é crime e a gente já está fazendo o nosso trabalho. E ele está recluso, já está preso, continua preso, a prisão preventiva foi decretada, o flagrante foi homologado, então não há mais necessidade de procurar a família, que não tem nada a ver, os familiares não podem pagar pelos crimes de seus descendentes ou ascendentes, como também o profissional de advocacia também não deve ser penalizado ou punido por estar trabalhando. Atuando assim, a autodefesa, ela é ampla. Ele pode usar do direito de autodefesa como ele bem entender, se isso for contribuir para a prestação de serviço para o cliente. Se vai ser acolhido ou não, cabe ao Poder Judiciário e não a nós. Importante dizer que todo e qualquer tipo de criminoso tem direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório. Mesmo se esse advogado aqui renunciar, durante a audiência, o próprio juiz já designa um defensor público. E assim, a autodefesa pode ele mentir.
É um direito dele mentir. Se é verdade ou não, isso aí tem que ser provado nos autos. E não na justiça pública, que é essa que a gente está vendo aí nas redes sociais, ameaçando advogado, família, até a mãe da vítima também foi ameaçada. Isso não está sendo certo nem justo com quem ajudou a segurança pública a resolver em 3 dias esse caso tão polêmico. Uma resposta rápida, né, doutor? Sim, foi rápida. Assim, algumas intercorrências aconteceram, porque terça-feira já era para ter resolvido, porque houve uma divulgação não autorizada das imagens do fato e do veículo que informou o autor que a gente já estava investigando. Wagner. Não, agradecer, né, Nicole? Agradecer a doutora Sêmia Noleto por disponibilizar. Ela tem compromisso, tem o tempo dela. Agradecer ela pela colaboração e também parabenizar a equipe de policiais da DEAN, lá de Valparaíso, que agiu, conseguiu prender esse criminoso e outras vítimas estão aparecendo na delegacia. E quem foi vítima ainda, você às vezes está envergonhada, você está com, não, eu não vou porque eu fui vítima. Você é vítima. Vá à delegacia que cada inquérito policial que é colocado nas costas dele, ele concorre de 5 a 15 anos de cadeia. Então, vai que 6 pessoas vão, já vai 90 anos de cadeia por cabo se ele pegar a pena máxima em todos, né?